Amém, povo de Deus? A paz seja com todos. A palavra do Senhor em Salmos. Salmos 40. É o Salmo de Davi. Salmo 40. Salmo número 40. Amém? Todos acharam? Esperei com paciência pela ajuda de Deus. O Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e neles porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. O Senhor, nosso Deus, que tem feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a ti, que tem feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Amém, irmãos? Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos agora e orar ao Senhor. Entrar nos atos do Senhor nesta noite. Pai amado, Pai Deus, estamos mais uma vez na tua casa, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, Senhor. Podemos levantar e estar na tua casa, Senhor, agradecendo o teu nome, porque sabemos que não há outro Deus, Senhor, tão poderoso quanto a ti. Um Deus, Senhor, que tem nos ajudado, tem, Senhor, nos fortalecido, tem nos enchido, Senhor, com a tua presença. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, que cada um que chegou nesta noite venha se encher, Senhor, da tua presença, Senhor, através dos louvores, do que vai ser ministrado aqui nessa noite. Sabemos que hoje é noite de perdão, hoje é noite, Senhor, de alcançar o céu. Ó Deus amado, sabemos, Senhor, que quando clamamos o teu nome, o céu se abre ao nosso respeito, Senhor. Estamos felizes, Senhor, por ser chamados, Senhor, por ser herdeiros do céu, Senhor. Em nome de Jesus somos gratos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Sabemos que o Senhor nos ama e por isso estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Então você ia cantar esta canção com o coração, né? Fechar os teus olhos, se entregar ao Senhor nesta noite, que Ele está pronto para te ouvir. Aleluia. Santo e exaltado o Senhor nesta noite. Oh,
Copa para ver o jogo. E nós, na casa do Senhor, nós ficamos empolgados quando chegamos aqui para buscar o Senhor. Os meus filhos têm boas novas para nós. Isso a gente tem que ser. A gente tem que buscar o Senhor de todo o coração. A gente não faz isso. A gente vê as pessoas empolgadas por outras coisas que o mundo tem a oferecer. Mas nós temos uma vida entregada ao Senhor nesta noite, amém? E você não está fortalecido do Senhor. Você vai buscar o Senhor enquanto pode deixar. Porque para muitos hoje é tarde, mas para nós ainda é hora, é o momento. Vamos buscar o Senhor, agradecer ao Senhor nesta noite. Vamos cantar louvores a Ele, orar, buscar, porque o Senhor está pronto para nos ouvir, amém? Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, porque Ele está sobre as nossas vidas, amém? O Senhor é bom. Quantas pessoas saem para o jogo, há uma briga, encrenca, mas nós estamos alegres porque nós estamos aqui, amém? Aleluia! Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, amém? Hoje é o dia, amém? Aleluia! As tuas
chato pensar nisso. Mas a gente tem que pensar que isso daí que vai ser eterno nas nossas vidas, amém? Aleluia. Porque o Senhor, Ele criou todas as coisas, Ele criou eu e você para adorar ao Senhor, engrandecer a Ele, cantar louvores ao teu nome, amém? Quão formoso és, o Rei do Universo, aleluia. Quão formoso
Ele. E não vem aqui na frente dar testemunho, contar aquilo que o Senhor fez na sua vida. É tolo, é considerado como um tolo, amém? E você venha ofertar aquilo que você falou para o Senhor. Ele está aqui pronto para ouvir. Uma vez eu falei para o Senhor, se o Senhor me der filhos, onde eu irei, onde eu for, eu vou falar. Só que toda vez eu vou e não falo. Só que eu sinto cobrada às vezes, pela minha vergonha, pela minha timidez, eu sinto cobrada. Mas eu quero falar para você que o Senhor, eu tenho filho hoje porque o Senhor me deu. Eu tenho filho porque o Senhor olhou para mim. Porque quem sou eu para fazer gerar uma criança? Mas o Deus que vive em mim, Ele deu isso para mim. E eu sou grata ao Senhor por toda a minha vida. Por onde eu vou levar, onde eu for, o Senhor está comigo porque eu sei que foi Ele que me deu. Eu sou grata ao Senhor. Muitas vezes a gente é ingrato com o Senhor. O Senhor dá para a gente esquece. A gente não pode esquecer daquilo que o Senhor fez para nós. Às vezes a gente pede para o Senhor uma cura. O Senhor cura você e você fica quietinho no seu banco. Você não lembra de falar para o Senhor. Fala, Senhor, eu falei isso e isso, o Senhor me desse. Eu ia testemunhar, eu ia falar. E você esquece daquilo que você prometeu para o Senhor. Que você venha lembrar daquilo que você prometeu quando você estava lá na sua casa, lá na sua cama, chorando de dor, tremendo de dor. Você fala, ai Senhor, se eu sair daqui, eu vou fazer tal coisa. Daí chega na hora você se covarda. Você fica no seu lugar bem quietinho, porque você está salvo, o Senhor te livrou de lá, mas você continua quieto. Que você venha ter coragem de chegar e falar, não irmão, eu estou aqui hoje porque o Senhor me libertou, me curou daquilo, me tirou lá da cama, me tirou lá do laço da morte, porque só o Senhor podia te livrar de lá. Amém, irmãos? Que a gente venha se lembrar que o Senhor tem sido bom para conosco. Porque muitas vezes a gente se covarda diante da situação. Na hora de pedir, a gente faz santinho. Ai Senhor, se o Senhor me der, o Senhor te dá e você fica quietinho, não lembra mais. E nessa noite, nessa noite de refletir, de pensar, falar, poxa, o que o Senhor fez para mim, que eu esqueci de falar. Hoje o Senhor fala isso para você nessa noite. Que você não venha ter vergonha, mas sim venha falar. Porque através do seu testemunho, muitas pessoas vai acordar, vai se lembrar daquilo que Ele te deu também. Amém? Jesus, nós estaremos orando pelas crianças, também por esses pedidos de oração, também pela vida de cada dizimista, de cada ofertante nessa noite. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá e abençoe. Pai Santo, eterno Deus, estamos aqui mais nessa noite. Abençoe os dízimos, as ofertas, Espírito de Deus, abençoe todas as pessoas, abençoe as crianças aqui à frente, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Agora eu peço que por favor você abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Você continua crendo ainda que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? E assim nós devemos continuar crendo, porque ela é. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, o terceiro dos evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11 da palavra de Deus. Depois que você encontrar Lucas capítulo 11, se procura por favor o verso 5. Nós estaremos lendo alguns versículos. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 5 da palavra de Deus. Você encontrou? Amém. Importante que você encontre, para nos acompanharmos. Onde está escrito assim: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentá-lo, ou com o que servi-lo. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, e não posso levantar-me para os dar, ou para dar os pães, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe,
os pães, por ser seu amigo. Levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que lhe houver mister, ou tudo o que lhe for necessário. Amém? Agora, por favor, feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Não sei o que você veio apresentar nessa noite diante do Senhor. Não sei como é que está o teu coração, não sei como é que foi o teu dia, não sei como é que está o teu trabalho, que tipo de expectativa você tem para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, querido. Eu só sei que nós estamos diante de um Deus que é todo-poderoso. Nós estamos diante de um Deus, assim como nós acabamos de louvar a Ele, declarando que do Senhor é os céus e a terra e toda a plenitude. Ele criou, Ele formou, Ele fez todas as coisas, e nós somos adoradores do nome desse Deus. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, nós te damos graças, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso ajudador, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o Deus que nós amamos, o Deus que nós tememos, o Deus que nós servimos. Pai, nós adoramos, Pai, a Ti, Deus, adoramos o Teu nome, Senhor, neste lugar, porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não simplesmente, Deus, cante canções, mas sim, Deus, adore o Teu nome em espírito e em verdade. Pai Santo, nossos corações, Pai, se voltam para Ti. As nossas vidas, Deus, se voltam, Deus, para Ti, para o Teu altar e para a Tua presença. Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, neste lugar. Um lugar, Senhor, pequeno, Deus, um lugar simples, Pai. Mas o que importa é que nós temos a presença de um Deus que é grande, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que fez e formou todas as coisas. Pai, mas nós estamos aqui, Deus, faminto, Deus, mais e mais de Ti, Senhor, da Tua presença. Nós estamos com fome, Deus, mais e mais da Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra, Deus, é o que sacia, Deus, é o que mata, Deus, a nossa fome. A Tua palavra, Deus, é o que mata a nossa sede. E o Senhor diz que nós precisamos comer, e nós precisamos beber do Senhor, e nós estamos aqui, Deus, mais para isso. Oh, Pai Santo, assim como está escrito, Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas em toda a palavra que sai da Tua boca. Senhor, nós queremos, Deus, mais de Ti. Alimenta, Deus, nossas vidas na Tua presença. Assim, Deus, como uma criança, Deus, precisa ser alimentada, precisa, Deus, ser sustentada para sobreviver. Assim, Deus, também nós necessitamos do Senhor, necessitamos, Deus, da Tua palavra, do Teu Espírito, da Tua presença em nossas vidas, para que nós venhamos a ter vida em abundância, Pai, vida eterna com o Senhor, vida em descanso. Muito obrigado, Pai, eu já Te louvo, Deus, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, Mata. Aleluia. Essa semana, uma semana um pouco longa para nós. Tivemos o culto segunda-feira, culto de oração, terça-feira estudo. Ontem nós teríamos um trabalho de um discipulado lá no Retiro São João. Não deu para ir à noite, mas nós já fomos à tarde lá, conversamos um pouco com os irmãos. Também à noite, na mesma quarta-feira, fomos auxiliar o pastor Maicon no trabalho no Júlio de Mesquita. Tinha alguns irmãos lá, o pastor Davi também estava lá. Pastor Davi, esse qual nós estaremos na igreja dele amanhã, juntamente com alguns irmãos. Ele estava lá ministrando, ele com o seu filho. E essa semana um pouco estendida, amanhã, sexta-feira, também estaremos lá em Salto de Pirapora. Mas eu louvo a Deus, e eu me impressiono assim com, um dia nós vamos chegar, né? Eu me impressiono assim com muitas igrejas e com muitos pastores. Eu tiro o chapéu. Às vezes a gente pensa em um culto, todos os dias à noite um culto, e eu vejo e admiro muitos pastores que têm culto praticamente todos os dias, ou no máximo um dia de folga na semana, e culto 3 vezes por dia. Eu louvo a Deus pela vida, esses homens de Deus que trabalham. Estava assistindo tempo atrás um trabalho de um pastor. Ele disse que culto de Santa Ceia tem 5 cultos, às vezes 7, no dia. Começa logo de manhã, intervalo de 2 horas para cada culto, e falou, não estamos aprendendo, nós vamos chegar lá, nessas pisadas, nessas pegadas que nós queremos caminhar, que nós queremos continuar. Mas, amado, olhando para esse testemunho, antes de entrar diretamente no texto,
olhando para esse testemunho que minha esposa estava comentando, estava dando, eu comentei com os irmãos tempo atrás a respeito de um amigo nosso, um irmãozinho em Cristo, de outra igreja onde nós participávamos, e procuraram lá um outro pastor, a pessoa estava meio ocupada, vieram aqui, nós fomos lá no hospital onde ele estava internado, a família dele não aguentava mais ele, botaram ele lá no hospital de louco, lá no Vera Cruz, né? Teixeira Lima, lá em cima, na Mangueira Padilha, lá em cima, para aquele lado lá da Vila Aro. E é aquela coisa, dependendo do tipo de pessoa que você se ajunta, você começa a se parecer, né? E ele já estava até meio com cara de louquinho, ele estava ficando. Se eu olhava para ele assim, eu estava meio... mantém a distância. Então, mas ele estava assim muito perturbado já até mesmo no lugar onde ele estava. E é interessante que nós conversando assim, vendo a ansiedade dele de querer sair de lá, o desejo do coração dele de sair de lá. Uma pergunta que eu fiz assim para ele: senão já nem ia perder tempo de estar orando, irmãos. Eu falo perder tempo. Porque se orar para alguma coisa quando a pessoa não quer, você perde tempo. E eu falei assim para ele: o que você vai fazer depois que você sair daqui? Esse lugar terrível, que olha para cima. Pessoas, uns lá na grade, outros assim, com a cabeça para baixo lá, no vidro lá em cima, nos lugares que a pessoa nem entra, só põe comida lá por baixo, lá, onde pessoas, desculpa a expressão, pessoas comem suas próprias fezes e tomam até, sabe, é terrível. Sabendo que a maioria das pessoas que estão lá, pelo menos a maioria delas, é espírito maligno, é possessão, pessoas dominadas por demônios. E, enfim, esse garoto disse assim, jovem, disse assim: não, quando eu quero Jesus, me arrependi da minha vida. Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu fizer, eu vou procurar uma igreja, voltar para a igreja, quero Jesus na minha vida. Eu falei: você tem certeza? É isso que você tem no teu coração? Ele disse: é isso que eu quero. Eu falei: então vem aqui, vamos orar junto. Chamamos os irmãos lá, dos grupos de jovens que tinham ido lá visitar ele, e oramos junto. Puxa, Deus estendeu a mão. A família não queria mais, mas a atitude do rapaz ali, desejo do coração, e fez com que Deus movesse a mão, e ele saiu de lá. 2 semanas depois ele saiu de lá. Só que ele se esqueceu do Jesus que tirou ele daquele lugar. E passou um tempo, ouvi falar um comentário que ele havia morrido. Só que ele não havia voltado para a igreja, mas havia morrido. E aí vem aquela questão, né? Nós estamos aqui para julgar. Quem julga é Deus, mas nós temos a palavra. E só existe um caminho que faz chegar ao Senhor nosso Deus. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Essa palavra nos direciona a Ele. E há um tempo atrás, não vou citar nome por questão de ética nem de bom senso, mas alguns dos irmãos já sabem até mesmo, tanto minha sogra quanto minha esposa, havia um rapaz que estava enfermo, mas ele estava tão ruim, estava internado no hospital no centro da cidade, mas ele estava tão ruim que nem o padre quis ir lá. A senhora lembra? Nem o padre quis ir lá. Aí quando o pastor top não vai, quando o padre não vai, aí chama o pastorzinho da igrejinha lá de Vila Grande. Aí nós fomos lá sem problema. Nós servimos ao Deus momentos grandes, mas também os momentos pequenos. Porque Deus é um Deus de grandes e de pequenas coisas. Deus é um Deus de montes e também Deus de vales. E é desse Deus que nós queremos dizer, é a Ele que nós servimos. Nós fomos lá e esse rapaz também, levamos lá uma Bíblia para ele, levamos algum material para ele estar lendo no hospital e oramos por ele. Ele mostrou um desejo no coração de querer a Deus. E eu até insisti nele por isso. E ele sempre falava: eu estou te esperando. Um dia eu fui lá praticamente meia-noite. A enfermeira falou: olha, eu não sei se a gente pode entrar, a gente tem essa liberdade para entrar no hospital. Eu prefiro ir fora de hora, porque para não atrapalhar os irmãos que vão visitar no horário de visita. Então para a gente não demorar. Aí eu fui lá praticamente meia-noite. Eu cheguei lá no quarto e ele levantou a cabeça. Eu falei: rapaz, eu achei que ia achar você dormindo aqui. Ele: não, você falou que ia vir, eu esperei. Eu falei: olha só que interessante, né? E conversamos lá, meio no cochicho para não acordar os outros. E
oramos juntos e, sabe, conversamos sobre as coisas de Deus juntos. E ele falou, não, eu quero Deus na minha vida. Se Deus me tirar daqui, eu vou na igreja. Vou na igreja, vou com a minha mãe, eu vou servir a Deus. Eu falei, vamos lá, estamos juntos nessa batalha então. Aqui orávamos por ele, né? E Deus abençoou. Deus tirou esse rapaz de lá. E tirou esse rapaz de lá, e a princípio ele não podia vir para... Ele estava praticamente desenganado. Aí não podia vir para cá por enquanto, para a igreja. O médico pediu para ele repousar 100%. Aí nós íamos na casa dele. Íamos lá e conversávamos com ele. Passamos vários materiais para ele. E ali sempre querendo trazer ele para a casa do Senhor. Não especificamente trazer para cá, mas que ele fosse uma igreja onde ele servisse a Deus e ele pudesse ali em fidelidade adorar o Senhor. A questão não é placa, a questão é o reino de Deus. E aí esse moço não quis saber de Jesus. Ele achou que aquilo que ele tinha valia mais do que a fé dele em Cristo Jesus. Valorizou mais os seus bens do que a Deus e do caminho. Ele achou que ele estava bem. Ele achou. Mas aí passou um tempo, a enfermidade veio de novo. Aconteceu aquilo que diz lá em Provérbios capítulo 29, no verso 1. Diz algo lá muito, muito duro, amado. Muito duro. Provérbios 29, 1 diz assim: o homem que muitas vezes ele é repreendido, endurece a sua cerviz, ou seja, não se inclina, não se volta para Deus, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. E esse moço foi, mas ele foi para não voltar. Ele foi para não voltar. E a gente fica pensando assim, puxa, a gente cai na realidade daquilo que Jesus disse. A pessoa em si mesma, ela não é nada ela pode fazer. Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. E nós damos graças a Deus, porque Deus ele tem tido misericórdia de cada um de nós. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Mas, amado, voltando aqui para o texto, voltando para essa passagem, onde Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos, assim como todos os dias o Senhor ele quer, e o desejo dele é ensinar algo para cada um de nós. E ele contou essa parábola, a parábola que fala a respeito do amigo importuno. E é interessante, querido, que pelo que nós ouvimos a respeito dessa parábola, é interessante que as casas, ou grande parte das casas naquele tempo, não era como nas casas de hoje. Por exemplo, você fecha e abre a porta assim, numa boa, tudo bem. Quando a porta está começando a rangir, parecendo uma casa de mal assombrada, você vai, põe uma gotinha de óleo assim, ela fica assim molinha, né? A pessoa entra e sai, nem percebe. E as casas antigamente elas não eram assim, mas muitas casas elas tinham suas portas assim, eram meio que pesadas para abrir, para fechar. E algo bem interessante, né? As pessoas que iriam abrir essa porta, elas tinham uma certa dificuldade, principalmente de quem fosse abrir, e principalmente assim, dependendo do horário. Então nós vemos assim, amado, um dos primeiros obstáculos para alguém abrir a porta, porque um amigo, ele estava se apresentando na casa do outro, que pelo menos ele via como amigo, e ele clamou, ele gritou dizendo: olha, amigo, chegou alguém em casa e eu não tenho com o que servir, me pegou desprevenido, então eu peço que se me dê, você possa fornecer para mim 3 pães, ou seja, um alimento, algo que eu possa servir aquelas pessoas que vierem em casa, meus visitantes. E se apresentou dessa maneira. Mas é interessante que o desprezo logo de imediato, né? A pessoa colocou barreiras para ir atender. Então, querido, a pessoa automaticamente ela pensava assim, né? Que ela precisava ter disposição para abrir a porta, disposição até mesmo para abrir a porta. Na tua casa é assim quando chega alguém? Isso porque a porta da tua casa é molinha, né? Ou portão, né? Às vezes é até portão eletrônico, mas às vezes chega alguém em casa, abre a porta, não abre você, você está mais perto. Fica aquela disputa, não para quem quer abrir, mas para quem não quer abrir. Vai você, e claro que quem pode manda, quem tem juízo obedece, né? Vão aqueles que estão submissos, normalmente as crianças, né? Ou os mais novos, acabam ainda abrir a porta. Então você percebe que ainda assim precisa existir uma disposição, precisa existir um querer, principalmente de quem chama e da hora que chama, sabe?
Se for fulano de tal, se quiser entrar, entra, mas eu nem vou atender. Vem aqui, estou na sala. É desse jeito. Que é interessante, porque para quem está dentro pode ser até algo que não faz diferença, mas para quem está do lado de fora é uma questão de necessidade. Ninguém bate na porta de alguém pedindo alguma coisa se realmente não for necessário, querido. Se realmente a pessoa não tiver necessidade daquilo. Então é claro que no mundo nosso nós vemos muitas pessoas que se aproveitam disso, né? Se aproveitam disso. E até mesmo esses dias, teve um dia que eu vim trabalhar de moto, no bairro funciona mais ou menos assim, né? De madrugada que as coisas acontecem. Por que na madrugada? Por que de noite? Noite se lembra trevas, então o príncipe desse mundo gosta de trabalhar na noite. Então na noite você vê tudo por aí, né? E então teve um dia que eu estava aqui, né? A minha esposa, ela sempre olha naquele negocinho ali, né, para ver se tem alguém lá fora. Antes de abrir o portão, quando eu vou sair de moto, ela para mim, ela fecha. Essa que ela esqueceu, estava meio atrasada. Ela abriu assim, tinha um camarada, tinha um cidadão com uma cadeira nas costas. Irmão, você quer comprar cadeira? Eu falei, que cadeira, rapaz? Você quer saber de cadeira? Não, 10 reais. Que 10 reais, rapaz? O cara roubou ali, me trazer aqui. Que 10 reais? Você quer saber de cadeira? Não, eu faço por 5. Falou, não quero saber de cadeira, pode ir embora, estou atrasada. E desceu resmungando lá para baixo. E tem pessoas que se aproveitam disso, se aproveitam da situação. Então, mas no natural, a pessoa que bate na porta, querido, é uma pessoa que necessita. É uma pessoa que quer algo realmente de alguém. Uma pessoa que quer ser atendida, uma pessoa que quer ser, pelo menos, recepcionada. Ainda que o que está lá dentro venha dizer, olha, eu não posso ajudar você com tanto, mas eu tenho isso aqui, metade da metade, se você puder procurar outra pessoa para te ajudar, para inteirar, vai, mas eu não posso. Ou às vezes você não entende tudo, mas pelo menos uma palavra ali, pelo menos uma conversa, já faz para a pessoa, já é um consolo, já faz uma diferença. Mas o não atender, isso é questão de desprezo. Isso é desprezo. Então, a não ser que seja aquele pessoalzinho dos 144 mil, o resto você pode atender. A não ser que você tenha uma palavra para ele, tá bom? Senão você vai virar igual algum deles. Se você não vem no culto de estudo, se você não estuda a palavra de Deus, se você não tem argumentos, tá bom, amado? Então, querido, quando nós não atendemos, né, automaticamente nós estamos desprezando. Nós estamos automaticamente deixando a pessoa do outro lado. Não fazendo conta, na verdade, do problema que a pessoa tem. E nós nem queremos saber se a pessoa realmente precisa de algo ou às vezes de uma palavra. Sabe por quê? Porque nem sempre a pessoa precisa de algo material. Às vezes a pessoa precisa de uma oração. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Às vezes nem que você fale, às vezes a própria pessoa quer falar. Porque na amizade é assim, amado. Nem sempre você fala, mas às vezes você ouve. Às vezes a pessoa quer ser ouvida. E há mais sabedoria no ouvir do que no falar, né? Mas é interessante, amado. E quando esse moço disse isso, né, o rapaz, esse amigo, ele se sentiu, e deve ter se sentido tão desprezado, porque é interessante que na Bíblia nós mostramos muitas, e nos mostra muitas maneiras, né, muitos amigos, amigo que é mais chegado que irmão, diz a palavra do Senhor, mais chegado. E nas horas mais difíceis da nossa vida, amado, nas horas mais difíceis, nós conhecemos as pessoas que são nossas amigas. Você não conhece alguém, amado, quando você está bem na vida. Você não conhece bem quando você está transbordando na tua vida, quando a tua família está bem, quando financeiramente falando você está bem, quando você está trabalhando em um salário e é bem remunerado por aquilo. Não é assim que você conhece os amigos. Eles são pessoas simplesmente que te rodeiam. Mas os amigos verdadeiros você conhece nas horas de dificuldade, nas horas de luta da tua vida. As pessoas que estendem a mão para você, as pessoas que estão ali dispostas a caminhar com você, independente, querido, da situação que você está passando. A pessoa não pergunta para você como está a tua conta de banco para oferecer a amizade dela, mas ela está ali com o ombro, ali disposta a ouvir aquilo que você tem a dizer a ela. E é interessante que quando nós olhamos para isso, é inevitável nós fazermos um paralelo com aquilo que Jesus, ele disse em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 20. Ele disse assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja,
Mas você percebe que para abrir a porta a pessoa tem que ter disposição para abrir. E aqui, é claro, falando a respeito da porta do coração, mas às vezes, até para abrir a porta do coração, nós temos dificuldade de abrir a porta do coração para o Senhor Jesus. Para que Ele venha entrar, para que Ele venha fazer morada, realmente para que Ele venha habitar dentro de nós. Senhor, eu já abri a porta do meu coração para Jesus faz tanto tempo. Existem uns testes assim que a gente faz a respeito de nós termos convicção ou não daquilo que nós temos ou daquilo que nós fazemos. É interessante. Daqui a pouco eu vou fazer algo com você. Então, querido, as pessoas, elas mantinham normalmente ou constantemente as portas das casas, elas eram abertas. Isso era costume também da época. Mas enquanto as pessoas elas fechavam a porta, como diz alguns historiadores, quando as pessoas elas fechavam as portas, elas queriam dizer assim: não me importunes, não me incomode. Hoje é diferente, né? Independente da porta estar fechada, normalmente aparece escrito assim: não bata, né? Antes de entrar, bata, né? Ou não entre. A gente já percebe. Mas antigamente não, quando a porta, essas técnicas aí são não entre. Mas ou entrada só de funcionários ou de pessoas autorizadas. Mas normalmente a porta fechada já simbolizava que não é para incomodar, que não é para você insistir com aquilo. E é interessante quando Jesus, ele voltando para isso, quando ele bate na porta do coração, você percebe que é como que alguém diz assim: olha, não me importuno, estou vivendo a minha vida conforme eu quero, conforme os meus planos, conforme aquilo que eu tracei. Mas ainda assim você percebe que Jesus bate a porta, ele sabendo disso, mesmo ele sabendo disso. Por quê, amado? Porque ele sabe da necessidade, querido. Não simplesmente do que está batendo a porta, mas daquele que tem que abrir a porta. Porque você quer se sentir bem, faça o bem para alguém. Se você quer, às vezes a pessoa ela só pensa em receber, né? Tem um espírito sanguessuga, me dá, né? E quer, é um parasita, né? Estou sugando. Então, mas não é para ser assim. Não é para ser assim. O Senhor diz na palavra: mas bem-aventurado é dar o que receber. E é por isso que Ele ensina a fórmula do dar, para que Ele venha suprir nossa necessidade, venha mostrar o poder da palavra. Porque, mano, às vezes a pessoa pensa assim: não, pastor, não pode ser, mas bem-aventurado é dar do que receber. Não é bom receber? Irmão, estávamos comentando aqui esses dias, as coisas espirituais não é pela carne que você entende. Na carne você não vai entender nada. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Se você estiver no espírito, você entende. Senão, para você é só algo de tropeço. Meu Deus, isso aqui, espiritualmente falando, nós precisamos entender. É por isso que nós precisamos estar em espírito e em verdade para adorar ao Senhor. Senão, nem isso vamos entender. Então, você percebe como que algumas coisas parece que é um contraste, ou parece que é algo que só para... Porque estamos na carne. É interessante que até mesmo, não entrar nesse assunto não, e nem vou entrar, só vou comentar. É interessante porque em Coríntios fala a respeito disso, quando alguns da igreja de Corinto, eles começaram a fazer preferência daqueles que ministravam, daqueles que estavam lá, e uns por Cefas, outros por Apolo, outros por Paulo. E é interessante, que parece algo assim interessante, é claro, eu tenho a minha preferência. Mas Paulo disse assim para ele: vocês são carnais. Vocês são carnais, quem é que morreu na cruz por vocês? Né? Foi Paulo, por acaso? Então, isso é carnalidade, porque só se entende as coisas espirituais quando nós estamos em espírito, independente se seja Paulo ou seja Cefas, se seja Apolo, independente que seja, não importa, querido, a palavra que esteja sendo ministrada, importa, querido, de quem nós estejamos falando, amém, amado? Então mostra, querido, Jesus, ele batendo, Jesus voltando, amado, insistindo nessa questão. É muito interessante, amado, é muito interessante, porque quando Jesus, amado, ele, já vamos voltar para o amigo importuno, mas é algo assim interessante, sabe por quê? Porque quando você começa a meditar na palavra, você fala: meu Deus, é interessante, porque quando Jesus ele disse assim lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. É interessante que quando ele bate na porta do coração dessas pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, às vezes a porta do coração não abre. Olha que interessante. A pessoa necessita, mas não abre a porta do coração.
para que o Senhor Jesus possa realmente reinar, e para que Ele possa fazer a obra, e para que Ele possa fazer a diferença. E a pessoa continua com o coração fechado, e Jesus batendo na porta, a pessoa está ouvindo Jesus bater na porta, mas a pessoa prefere viver sua própria vida. Às vezes na mesquinharia, às vezes na mediocridade, mas prefere viver sua própria vida, porque ela acha que é dona da sua vida. Eu gosto de deixar assim, as coisas assim bem claras. Louvo a Deus por isso, porque quando nós falamos que nós somos donos da nossa própria vida, mano, se Jesus vier, nós vamos ficar. E vamos para o inferno. Sabe por quê? Porque a nossa vida não deve pertencer a nós, mas ela deve pertencer a Jesus Cristo. Porque um dia Ele comprou a nossa vida lá na cruz do Calvário com seu sangue precioso. É por isso que Ele diz que aquele que quiser perder a sua vida, ele vai encontrar. Perder, Ele diz assim, não valorizar a sua vida, mas aquilo que Cristo deu para ele, ele morre, Cristo renasce nele, ele vai encontrar a vida eterna. Mas aquele que achar a sua vida, aquele que disse assim, não, da minha vida cuido eu, ele vai perder sua salvação. E é por isso que quando nós falamos com os nossos compromissos com Deus, com o Senhor, na casa do Senhor, é por isso que nós falamos a respeito desse assunto. Quando nós cuidamos de nós mesmos, como é que Jesus vai cuidar? Como é que Jesus vai fazer a obra? Se nós tomamos da mão dele, nós queremos fazer. E eu aprendo com algo que quando nós tomamos das mãos de Jesus, nós queremos fazer, é como se nós disséssemos assim para o Senhor: Senhor, o Senhor não sabe fazer direito, deixa que eu cuido disso. Sabe? Falta de confiança em quem nós entregamos a vida. Senhor, eu estou achando que a minha vida vai descer ladeira abaixo, hein? Do jeito que está, Senhor. Não, peraí, mas nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Eu acho que o Senhor vai levar minha vida para um precipício. Senhor, deixa eu viver minha própria vida. E não leva mal não, Senhor. Nós não estamos confiando nele. É falta de confiança no Senhor. A carta aos Hebreus diz que aquele que se aproxima do Senhor é necessário que creia que Ele existe, que Ele é abençoador, é aquele que cuida, é galardoador de todo aquele que o busca. É necessário crer no Senhor, que Ele é o supridor da nossa necessidade. Então, querido, quando o ser humano ele se encontra muitas vezes oprimido, né? Como diz Mateus 11, 28, quando ele se encontra ali, querido, com o coração abatido, querido, muitas vezes ele endurece o coração para Jesus. Ele fala: não, Jesus, não vem aqui não. Quando o ser humano ele está muitas vezes cansado, o coração dele também ele tem dificuldade de se abrir para o Senhor. Sabe, irmãos, nós entendemos até mesmo quando a pessoa está bem. Eu estou bem demais, então Jesus, deixa eu cuidar dos meus negócios. Não é motivo, é claro, nossa vida tem que ser do Senhor, dependente dos momentos. Mas principalmente quando nós estamos vivendo, querido, combate, batalhas na nossa vida, fisicamente, espiritualmente falando, momentos de ansiedade, de decisão, nós necessitamos de Jesus na nossa vida. Ele é o único recurso que nós temos, amado, para sermos abençoados. Jesus é a razão da nossa existência, amado. Lembre-se, coloque uma coisa, querido, na tua cabeça: eu sem Jesus, você sem Jesus, nós estamos perdidos, amados. Estamos perdidos, a nossa vida é destruída, querido. E um dia nós seremos tragados, nós sem Jesus. Se nós tentarmos viver nossa própria vida, se nós deixarmos os princípios de Deus serem deturpados, serem mudados dentro de nós, amado. Por mais que existam livros aí fora, querido, que contraria aquilo que Deus diz para cada um de nós, mas os princípios de Deus nós precisamos carregar eles dentro de nós. E deixa eu falar uma coisa para você: e se tirarem a Bíblia de nós, todos os cristãos dos nossos dias, com o que nós vamos andar? Se não lermos a Bíblia e se não tememos aquilo que está escrito. Não, pastor, o Espírito Santo nos lembra, então, nos lembra de quê? Lembra do que nós não vimos? Né? O Espírito Santo nos lembra daquilo que nós vimos, já lemos, já aprendemos. Ele nos faz lembrar. E é por isso que essa palavra tem que ficar gravada no teu coração. Então, querido, o vizinho egoísta aí, esse vizinho que disse: não, eu estou aqui com os meus filhos, eu estou aqui deitado já na minha cama, não me importune mais. Esse vizinho egoísta está falando aqui a respeito de dois vizinhos, de duas pessoas. Ele não representa Jesus. Ele não representa Deus. Ele não representa. Isso
só quero deixar claro aos irmãos, porque é um contraste, na verdade, entre uma comparação com o Senhor nosso Deus. Mas é também, querido, algo que Jesus estava aqui ensinando aos discípulos, para que eles de maneira nenhuma, querido, desistissem ou desistissem de um momento, querido, de busca nas suas vidas. Jesus estava querendo mostrar para eles que, independente, querido, se você bateu lá e a primeira resposta que você ouviu foi não, independente se você não alcançou aquilo que você está buscando de primeira vez ou no primeiro ano, independente disso, Ele está nos chamando, querido, para insistência, porque Ele disse assim na sequência do texto: se o vizinho ele não abrir a porta de imediato para você, pelo menos pela importunação, ele vai abrir, só para ele dizer assim: olha, eu vou abrir só para não me incomodar mais. Jesus estava dizendo, continuou dizendo, como na parábola do juiz e da viúva, juiz iníquo e da viúva, por causa pelo menos da importunação, eu vou abrir, e nós olhando para Deus, nós olhando para o Senhor perfeito. Quantos creem que Deus é bom? Quantos creem nisso? Você crê realmente que Deus é bom? Assim como Jesus mesmo disse: vocês que são más sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não daria para vocês o Espírito Santo, ou seja, não seria bom para com vocês. Enfim, querido, Deus é bom, nós sabemos disso. Mas é interessante que muitas vezes nós desistimos, amados, de buscar a Deus. Nós desistimos de buscar a presença de Deus. Nós desistimos de buscar a comunhão com Deus. E nós abrimos mão fácil das coisas, mesmo Deus não dizendo não para nós. Imagine se nós ouvirmos, ou quando nós ouvirmos um não de Deus. Aí a gente faz um beijo assim, e sai assim, que nem aqueles menininhos mimados, né? Ah, meu pai é doutor, e fica lá jururu do lado, né? Mas uma beição arrastando no chão, como se fosse motivo, amado, sabe? Para nós olharmos para Deus e disséssemos assim para Deus: Deus, o Senhor não me ouve. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele sempre nos ouve. Jesus, Ele fez uma oração de certa vez, e Ele orou por causa das pessoas que estavam ali. Deixa bem claro o texto. Ele disse assim: Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouves. O Senhor, Ele sempre nos ouve, querido. A questão é que muitas vezes o Senhor, Ele quer nos ensinar. Às vezes nós não estamos, ou quase nunca estamos preparados, queridos, para o momento de Deus na nossa vida. É interessante que, já nem entrando no mundo material, já ficando aqui já meio no mundo espiritual até mesmo quando se recebe dons, querido, as pessoas se tornam arrogantes. Até mesmo já em dons espirituais as pessoas se tornam arrogantes. Porque é interessante, eu vejo algo muito interessante nos nossos dias, que se busca dons e busque dons, e a palavra do Senhor nos aconselha a buscar os melhores dons. Mas é interessante que muito pouco se busca dons para a edificação do corpo de Cristo, ou até mesmo para um crescimento espiritual. Mas é interessante que muitas vezes se busca dons para mostrar para os outros que se tem dons. Olha, eu tenho um dom tal, e sabe, para muitas vezes se engrandecer diante de tantas outras pessoas, quando a palavra do Senhor pede para que nós tenhamos humildade. Mas mesmo assim, é para eu mostrar que eu tenho o que eu sou. Cara, eu sou tal. Olha, eu sou tal. E até nos dons espirituais muitas vezes nós perdemos. Quanto mais no mundo físico, entrando no mundo físico, na matéria, nós nos perdemos. Você quer saber como muitas vezes nós nos perdemos, e você percebe que você não está preparado para algo grande de Deus na tua vida? Uma coisa simples, vou mostrar para você. Você já tirou uma foto? Nessa foto assim, aquele monte de amigos, ou aquele monte de irmãos, um monte de pessoas. Você já tirou uma foto? Quem é a primeira pessoa que você vai procurar na foto? Quem é? Você. Deixa eu ver como é que eu estou. Você nem quer saber da pessoa do lado. Deixa eu ver como é que eu estou na foto. Você percebe como se busca seus próprios interesses? Depois que você se vê, você achou assim lindo, maravilhoso, aí você vai ver os outros. Fulano está aqui também, outro aqui. Nem tinha visto esse aqui. Funciona assim.
Mas a gente, por isso, por essas pequeninas coisas, a gente percebe que a gente acha que o mundo gira em torno de nós, sabe? E nós queremos aquilo que nós queremos. E nem queremos saber se é a vontade de Deus ou não, mas é o que nós queremos, Senhor. Não é nem Senhor te quero, Senhor te quero, não é Senhor eu quero. Só muda até a canção. E ela começa a querer mais de Deus. Mas algo para se encher. Sabe, querido? A nossa vida, ela tem proveito quando ela é usada, querido, para edificação do corpo de Cristo. Para ser canal de bênção. Por exemplo, está tocando, né? Vamos supor, claro que isso não acontece aqui, graças a Deus. Mas está tocando e aquela coisa toda, e nossa, eu sou feio, cara, que Deus é nosso. Mas a gente se perde nas pequenas coisas. Nossa, eu para pregar não tem para ninguém. Quando abre a boca, Deus fecha os ouvidos. Eu não quero nem ouvir o que vai falar lá embaixo. O eu ele sobressai. E nós começamos a encolher na presença de Deus e voltamos lá para o final da fila. E não entendemos, Senhor, por que você está demorando? Não, filho, é que você está voltando no final da fila de novo. Você precisa aprender algumas coisinhas. Vai caminhando, vai de novo, tudo de novo, passo a passo. O povo do Egito foi assim, ó, vai dando voltinhas aí em volta dos montes, que enquanto o último que se acha que é alguma coisa, enquanto ele não perecer, o povo não vai entrar na terra prometida. E foi assim. Quando todos morreram, aí o povo pôde entrar, Josué, Caleb e mais os outros puderam entrar na terra prometida. A questão é que nós não somos nada e Jesus é tudo. Nós não somos nada diante da grandeza, diante do poder do Senhor. Existe uma canção que nós sempre cantamos que diz: Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. É bem por aí. O caminho é bem esse. Mas, querido, voltando aqui para o texto, voltando para a palavra, querido. Então, esse moço, esse que fechou as portas, esse que disse, não, eu estou com os meus filhos, esse que diz, não, eu estou aqui já deitado na minha cama, eu não vou nem levantar, ele não representa Jesus. Ele é o oposto totalmente da vontade de Deus na vida das pessoas. Ele é totalmente oposto àquilo que Deus quer para a pessoa. Mas a palavra diz que quando nós buscamos ao Senhor, e quando nós pedimos ao Senhor, quando nós invocamos ao Senhor, nós encontraremos Ele, e aquilo que nós pedimos ao Senhor, nós receberemos. Você pode pensar assim, pastor, então tem coisa errada na palavra. Por que quando eu peço eu não recebo? E quando eu busco parece que eu não encontro? Aí vamos voltar um pouquinho na nossa maturidade. Sabe, irmãos, para muitas pessoas, não importa o que vai acontecer lá na frente, ela quer. O importante para ela é o momento de agora. O momento da pessoa é agora, é o já. O amanhã, a pessoa já fala, já põe a palavra no meio, o amanhã pertence a Deus. Quando Jesus disse assim, que aquilo que nós pedirmos, em nome dele, tudo que nós pedirmos nós receberíamos, você sabe para quem ele está falando isso? Para isso? Essas palavras? Para cristãos. Voltando um pouquinho no princípio básico da Bíblia, cristão é todo aquele que tem a mente de Cristo, voltado para Cristo, seguindo os propósitos que Cristo estabeleceu para a vida dele. Só vai seguir esse tudo. Voltando para a palavra, lá em Tiago, que diz que quando nós buscamos ao Senhor, nós pedimos mal tantas e tantas vezes, porque nós pedimos para o nosso próprio prazer, para o prazer da nossa carne. E nós nos alegramos nisso. Senhor, mas a carne não precisa ser alimentada, precisa, mas antes da carne ser alimentada, nós precisamos alimentar a nossa alma, nós precisamos alimentar o nosso espírito, porque a carne para nada serve, para nada presta, mas o espírito. Jesus disse, não trabalheis pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que permanece para a vida eterna. Palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Eu sei, querido, que para alguns pode parecer loucura, porque nem todos entendem, nem todos recebem ou querem receber aquilo que é de Deus, é opção. Um dia eu comentei alguma coisa com alguém, o sujeito olhou para mim e fez assim. Falei, deixa eu falar uma coisa para você.
Eu não nasci para fazer alguém querer alguma coisa, eu só ofereço. Jesus me chamou para servir, e servir é oferecer. Falei para ele, é opção. Eu disse assim para ele, o que você quer da tua vida? Para mim é diferente. Eu gostaria que fosse diferente, mas para mim é diferente. O que você quer da tua vida? Eu me alegraria se você quisesse buscar coisas de Deus e mais de Deus para a tua vida. Mas se você não quer, um abraço. Disse assim a ele. Então, querido, muitas pessoas recebem as coisas que são de Deus, mas muitas pessoas elas querem receber aquilo que é da carne, e cada um recebe aquilo que busca. Se eu me encho, querido, daquilo que eu realmente quero para a minha vida, eu não posso receber aquilo que Deus tem para a minha vida, porque para eu crescer diante do Senhor eu tenho que diminuir. A oração que João Batista fez, que ele cresça e que eu diminua, isso é necessário. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu pequeno? Talvez o menor de todos os irmãos, de todos da tua casa, de todos da igreja, o mais ignorante, o mais insignificante. Você já se sentiu assim? O mais baixo do baixo, o avestruz, aquele que faz um buraco para enfiar a cabeça. Já se sentiu assim? Quando a gente diminui, Jesus começa um processo na nossa vida de crescimento, e nós começamos a adquirir maturidade. É muito bonito, é muito legal falar assim, puxa Senhor, seja tudo na minha vida, mas para Jesus ser tudo na minha vida, eu preciso ser nada para mim mesmo. Eu preciso excluir minha identidade. A ponto de alguém chegar e perguntar algo para você, você fala assim, ó, eu não posso dizer nada para você, mas a Bíblia diz isso. Você esquecer quem é você esquecer de você. E você mostrar a tua identidade de cristão e a tua palavra ser a Bíblia. Você fazer desse livro a tua verdade, a verdade para a tua vida e para a vida daqueles que te cercam. Às vezes alguém chega a perguntar alguma coisa assim, falando, não, isso aí é o tipo de letra, isso aqui é assim. Isso aqui, ó, eu tive uma experiência um tempo atrás, as minhas experiências me dizem que eu sou um cara vivido, então, pô, isso aí, ó, esse tipo de letra, isso aqui, ó, o estalo de dedo já falou para você. Diminuir, amado, diminuir. A palavra do Senhor diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O coração quebrantado e contrito, Ele não despreza, mas aos soberbos Ele resiste. Ele fala, não, você de mim nada, você só da carne, de mim nada. Então, para nós sermos cristãos, eu, Paulo, tenho que diminuir na presença de Deus e andar conforme Ele quer que eu ande. Esses dias eu estava assistindo um filme de novo, e ele se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Nós já vimos, eu creio, que um dia aqui na igreja, um tempo atrás, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Lá fala de um jovem que estava praticamente vendendo o seu talento, embora Deus tivesse um plano e propósito para a vida dele, mas ele achou mais interessante o dinheiro. Então ele estava quase vendendo o seu talento, cantando para o mundo. De um pastor que estava praticamente entregando aquilo que Deus deu, que ele tinha de mais precioso. E tantas coisas assim na nossa vida. Perguntinha básica. No nosso dia a dia, no nosso caminhar, o que faria Jesus das atitudes que nós tomamos? Um ódio. Você viu alguém falar assim? Quando alguém falar uma coisa para você, ai que ódio, vira até o olho. Fica o nosso branco, né? Ódio, não, o negócio está acontecendo já aí, claro. Aí se eu pego, então que nem pegue, se eu pego, eu esgano, sabe? Que ódio, que inveja, que isso, que aquilo, dá vontade de matar. Mata, é obra do diabo. Todo aquele que faz a obra de Deus, querido, é filho de Deus. Todo aquele que faz a obra do diabo é filho do diabo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Olha as obras que matam, que roubam, que destroem. Estão incluídas, é um pacote de bagagem. Qualquer dia desses eu comentei com os irmãos no culto de Santa Ceia. Quando estiver cheio de igreja, vou pregar sobre os filhos de Deus, sobre os filhos do diabo.
bem sugestivo. Vou deixar algo pronto. Já está no coração e está no papel. Deus trouxe isso para mim há algum tempo atrás. Eu falei, mas para o momento certo. Deus nos enxerga. E nós clamamos, nós cantamos, Deus nos enche. Mas tudo assim para Deus, né, Senhor? Correria, aquela loucura em Deus agora. Deus, agora eu estou aqui. Deus, espera um pouquinho, eu lembrei aqui de uns negócios. Deus, agora sim. Agora sim. Irmãos, a nossa vida na presença de Deus não é um instante. Não é um instante. A nossa vida na presença de Deus é uma constância. É uma constância. Eu creio que muita coisa vai mudar a partir desse ano na nossa vida. Eu creio que até mesmo na igreja local, no nosso ministério. Eu creio que vai mudar. Eu creio que sim. A gente vai ter muitos trabalhos, reuniões, conversas, liderança, ministério com os irmãos. Eu creio que muita coisa vai mudar. E alguma coisa já mudou na minha vida a partir do momento que eu passei a ler e entender realmente o propósito dessa apostila, doutrinas, conhecendo as doutrinas bíblicas. Muita coisa está me fazendo entender um pouco mais a respeito dos princípios de Deus, dos princípios dele, porque para os meus eu não posso olhar. Deus, Cristo vive em mim. Os princípios meus esquece, segundo plano. Se Deus me der pela graça, por favor, por misericórdia, se Ele permitir que a gente viva algumas coisas para nós, a gente vive. Se não, esquece. Deixa para lá. Vamos ver o que Deus tem para nós. Sobre como é que alguém pode ter prazer nisso? E você sabe por que as pessoas não têm prazer nisso? Porque, amado, para as coisas de Deus nós somos assim. Nós chegamos. Começou a atrasar. Está terminando atrasado. Perdemos a bênção. Congela a imagem do relógio lá, Felipe. Deixa a hora passando. E aquele eu vou tirar de lá. Não vai demorar muitos dias. Quando você faz assim, ó, não esquece. Porque no nosso trabalho nós não saímos mais cedo, mas no culto nós saímos mais cedo. Nosso trabalho tem hora, tem que marcar cartão, aquela coisa toda, e passar turno, aquela coisa toda. Na casa de Deus, às vezes a gente pensa diferente. Tudo fala. Conversando com o irmão esses dias, falei assim: amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que uma galerinha vai fazer no céu. Falei para ele. Eu creio que logo ele vai estar ministrando aqui, numa dessas manhãs da consagração. Eu falei: amado, eu não sei o que uma galerinha vai fazer no céu. Ele falou: por quê? Eu falei: não sei, cara, não gosto da igreja. A igreja, a casa de Deus, gosta de vez em quando. No céu não pode ir, não pode ser um negócio desse. Prazer, o coração não está ali. Eu falei: quando chega, já não vê a hora de sair, já chega de sair, né? Meu avô falava: parece que veio buscar fogo, veio, pega e já sai correndo. Eu falei: não pode. Eu falei para ele: eu sei que vai fazer no céu. Pelo menos não é o céu que está escrito na palavra. Topa de Jerusalém, lugar que nós vamos ver a eternidade. Porque até se para esse lugar for, quando chega lá, para a eternidade, fala: Senhor, o que o Senhor quer aqui? Rapidinho, porque eu já tenho as coisas para resolver. Até quando chegar diante de Deus, dá para julgar um pouquinho mais rápido esse negócio, esse povinho, dá para julgar mais rápido, não, Senhor? Uns negócios para resolver, hein? Amado. A gente se preocupa tanto com a nossa vida, nós não sabemos cuidar nem de nós mesmos. Eu passei 23 anos tentando cuidar da minha vida, só dei cabeçada. Começou a endireitar quando Jesus me deu o Espírito Santo, querido. Aí Ele começou a mostrar, querido, uma nova vida. Aí Ele começou a endireitar, querido. Fora isso, só permissão. Só permissão. Então, alguns princípios que nós carregamos conosco ainda é do mundo lá fora, não é da nova criatura, é do mundo lá fora. Porque a própria palavra diz, pede para que a gente não venha se apressar a sair da casa do Senhor. Então, se eu me apresso, é algo que estou ferindo os princípios de Deus, não tem coisa errada comigo. Você percebe? Mas é que eu preciso descansar. Descansa o corpo, mas a alma continua cansada. Já cantava o irmão Ernesto, Cláudio lembra? Alma cansada, não, alma cansada, espera em Deus. Era bem antiga a música lá, a pessoa lembra.
Eu não lembro dessa música, esse louvor. Sei que é bem assim. Você lembra? Então, a alma continua cansada. O Senhor, eu passei, tive cansado hoje e tal. Descansa o corpo, querido. Mas a alma está lá, ó, fadigada ainda. Doido para entrar numa depressão. Depressão já chama de ausência de Deus. Ausência da presença do Senhor. Querendo entrar e ir para baixo. Durante esse ano, nós vamos tratar bastante a respeito disso. Eu sei que alguns irmãos vão falar assim, pastor, eu quero água. Aí eu vou falar assim, tem água sim, tem água da vida para derramar sobre você. Você não quer respirar? Tem, ó, Jesus é o teu ar, o ar que você respira dele. Sabe, querido, precisamos querer caminhar com Jesus. Para querer caminhar com Jesus, nós precisamos ir para o lugar que Ele vai. Senhor, eu quero caminhar contigo, mas tem um lugar que eu vou te mostrar. É por aqui, Senhor. Não, nós não sabemos fazer isso. Nós precisamos caminhar para o lugar onde Jesus Ele quer nos levar. Se é que nós queremos que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Então, querido, a palavra do Senhor, querido, nos diz, só para encerrar, que independente, querido, do pão, independente do alimento, que você não tenha muitas vezes, você tem algo muito mais precioso, algo muito mais poderoso que isso. Pedro e João, quando ia, querido, lá para o templo chamado Formosa, um mendigo parou ele lá, um coxo parou ele, falou, preciso de dinheiro, dá aqui, ó, alguma coisa para mim. Eles disseram para o moço, o mendigo, para o coxo, falou assim, eu não tenho nada, olha, bolso vazio, olha aqui, igual o meu, igual do pastor, só tem um forro para fora. Tenho nada, tenho ouro, tenho prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E esse moço poderia falar assim, não, levantei e andei, mas agora meu irmão está aqui ainda, eu quero dinheiro. Que eu levantei, mas adianta levantar sem ter o que gastar. E ele nem lembrou disso. Ele saiu saltando e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Sabe por quê? Porque quando nós temos a essência dentro de nós, do resto, a gente praticamente nem se lembra, nem faz tanta diferença na nossa vida. Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé. Ele não precisava mais esmola, mas ele tinha o dono do ouro, ele tinha o dono da prata, ele tinha o dono da prata. E Jesus, ele disse assim, versículo 8, digo-vos que ainda que não se levante para dar-nos ou dar o pão ao seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunidade, por causa da sua insistência, e lhe dará tudo que lhe houver necessário, tudo que for mister, tudo que precisar, por causa da insistência. Nós precisamos insistir naquilo que nós queremos. Nós queremos mais de Deus. Nós precisamos insistir, buscar na presença do Senhor. Nós queremos mais do Espírito. Nós precisamos buscar mais do Espírito. Nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Então nós precisamos buscar a graça de Deus, que é a parte espiritual e o conhecimento de Deus, para que Ele nos use, para que Ele faça transbordar sobre a nossa vida, para que nós possamos ser instrumentos dEle, para ganhar almas no mundo aí fora. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pastor, mas eu busco tantas coisas. Busco a transformação da minha casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu falar isso para mim mesmo. Quando eu busco a transformação da minha casa, será que na minha casa eu dou testemunho? Realmente eu reflito a glória de Deus? Será que realmente eu faço com que o desejo venha arder no coração da pessoa em buscar o mesmo Deus que eu? Ou será que eu busco agir pela minha própria sabedoria, pelas minhas estratégias, pela força, mesmo a palavra do Senhor dizendo que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito? Essa vida, amada, que nós temos, ela não é nossa, ela é de Cristo.
As nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus. Nossas vidas, elas estão em Deus. Nossas vidas estão no Senhor. Ele espera, querido, que nós venhamos a buscar a Ele, que nós venhamos a clamar a Ele, invocar o nome dEle. Mas eu não estou muito bem, como é que eu posso buscar a Deus? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O que Deus representa para você? Tua enfermidade, querido, é maior que o teu Deus. As dificuldades, as tribulações, as assolações da tua vida são maiores que o teu Deus. A porta que se fechou diante de você, ela é mais alta que Deus. Ou você bateu na porta, você clamou, você gritou e por parecer que a porta está fechada, você já desistiu. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, porque com os teus olhos abertos você não pode ver nada daquilo que é espiritual. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, grande Deus soberano, Pai. Nessa hora, Pai, nesse momento, Deus, nessa noite, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós apresentamos, Pai, Teu povo, a Tua igreja diante do Senhor, assim como diz, Deus, a Tua palavra, esse povo que Te chama, esse povo, Deus, que clama, Deus, pelo Teu nome, esse povo, Deus, que invoca, Deus, a Tua presença, esse povo, Deus, que busca, Deus, a Tua face. Oh, Pai, no nome de Jesus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, apresentamos cada vida diante do Senhor, cada vida, Deus, que é Tua, cada vida, Deus, que pertence a Ti, cada vida, Deus, que invoca, Pai Santo, o Teu nome, Pai. Oh, Pai, no nome de Jesus, Tu que sondas, Deus, os corações, oh, Deus, os desejos, Deus, de cada homem, de cada pessoa, o Senhor, Deus, que, oh, Pai Santo, está diante do Teu povo, mas o Senhor mesmo disse, Deus, na Tua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós somos o Teu povo, Deus. Nós somos o povo que nós chamamos, que nós clamamos pelo nome do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, em primeiro lugar, Deus, antes, Deus, de qualquer coisa, Pai, nós queremos ter a Ti, Deus, em nossas vidas. Nós queremos ter a Ti, Deus. Nós queremos nos humilhar, Pai, em primeiro lugar na Tua presença. Nós queremos, Deus, mostrar a Tua grandeza. Nós queremos mostrar que o tempo pertence ao Senhor. Nós queremos mostrar que não somente os dias de culto pertencem ao Senhor, mas todos os dias são Deus, porque o Senhor criou, o Senhor formou todos os dias. Oh, Pai Santo, nós queremos orar a Ti. Nós queremos buscar a Tua presença, Deus, a Tua face. Nós queremos falar com o Senhor, assim, Deus, como um amigo fala com o outro, assim como Abraão, assim como Moisés falava com o Senhor. Nós queremos, Deus, falar com o Senhor e Te contemplar face a face, ó Deus. Deus, nós queremos, Deus, buscar a Ti, buscar a Tua face, como diz, Deus, a Tua palavra, buscar, Deus, a Tua presença. Ainda, Deus, que para isso nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, Pai. Esvaziar dos nossos planos, esvaziar dos nossos projetos, da nossa família, Pai, de tudo aquilo que nós temos, Pai. Nós queremos, Deus, jogar a nossa bagagem fora, Deus, para que nós possamos viajar no barco com o Senhor, para que nós possamos embarcar, Deus, na caminhada cristã com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, desfaz toda a bagagem, Pai, tudo aquilo que nos atrapalha, Deus, de caminhar com o Senhor, tudo aquilo, Deus, que nos atrapalha, Deus, de ter essa comunhão contigo, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Nós damos, Deus, liberdade para isso, Pai. Arranca, Pai, de nós, Pai, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos separa de Ti, Pai, todo pecado, todo mal, toda obra contrária, em nome de Jesus, nós não aceitamos, nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Oh, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nos converter a Ti. Nós queremos, Deus, entrar no caminho. Nós queremos, Deus, mudar de direção. Nós queremos andar com o Senhor, independente do caminho que o Senhor nos deve, da direção que o Senhor nos leve. O que nós queremos é a Tua presença. Independente, Deus, se o Senhor vai nos levar por vale ou se o Senhor vai subir no monte conosco, Pai. Nós queremos a Tua presença. É isso que importa, é isso que interessa a Deus para cada um de nós. Nós não queremos, Deus, mostrar para o mundo que nós temos porque nós temos. Mas nós queremos mostrar para o mundo Deus que existe dentro de nós, Pai.
o Deus que reina em nós, o Deus que um dia transformou a nossa vida, o Deus que um dia nos mudou e nos moldou, Pai. Arranca de nós, Pai, toda a avareza, Pai, toda a mediocridade, todo orgulho, Pai, todo ódio, toda inveja, todo desejo de adultério, de prostituição, Pai, de promiscuidade, tudo que não vem de Ti, Pai, arranca do nosso meio, Deus. Arranca do nosso meio, Pai, em nome de Jesus, porque cada vez que nós clamamos a Ti, nós queremos Te encontrar. Cada vez que nós buscarmos a Ti, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que a Tua voz, Deus, não seja algo simplesmente escrito ou que alguém nos disse, Pai, mas que a Tua voz seja algo que nós viemos a ouvir, Deus, todos os dias, Pai, pela comunhão que temos contigo, pela comunhão e pela intimidade que temos com o Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, inclina, Deus, os Teus ouvidos. Em nome de Jesus, inclina os Teus ouvidos para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, inclina os Teus ouvidos para cada um de nós, Deus. Continue com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Inclina, Pai, os Teus ouvidos. Aleluia, para cada um de nós. Recebe, Pai, nessa noite o nosso louvor. Recebe, Pai, nessa noite a nossa adoração, nossas vidas, a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos mais de Ti, Deus. Que o Senhor seja a razão do nosso viver, a razão do nosso existir. Com os olhos fechados, diga isso, minha razão de viver. Diga isso ao Senhor. Você me
refúgio. Tu és, Senhor, a minha paz. Tu és a minha esperança. Tu és tudo que eu procuro. Tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu existir. Por isso, Deus, enquanto eu viver, eu quero estar e permanecer nos teus caminhos e na tua casa. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, amado? Você pode aplaudir a Ele, declarando o desejo claro do coração. Fala ao Senhor com o melhor que você tem. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, espera um pouquinho só.